É isso, meus amigos, minhas amigas, minhas amigas. Por quê eu estou dizendo isso? Porque até quando a gente tá folgando, a gente trabalha, entendeu? Eu não vou deixar a minha folga da 6 por 1 atrapalhar o fluxo desse canal. Eu vou fazer o que eu vou produzir, entendeu? Porque a gente trabalha em 7 por 0. Por quê? Porque nós somos o capitalismo. Brincadeira. É, eu fiz uma pequena mudança de cenário para não precisar passar tão preguiçoso. Nós temos ali o Miguel O'Hara em cima do quarto mundo do Jack Turner. Olá, Miguel O'Hara. Tudo bom com você? Hoje a gente vai falar sobre isso daqui, ó. Eu nem sei muito como é que eu vou falar sobre isso daqui. Falar um pouco sobre as qualidades, sobre os pontos altos da história, sobre o que, que eu achei. Eu vou deixando o meu cérebro conversar um pouco. Eu não vou cobrir o Miguel O'Hara. Vou fazer assim, ó. Falei branco. Uh! Eu já tinha ouvido falar dessa história quando começou a sair. Meu irmão pediu de Natal esse TPB aqui da Amazon. Me veio muito feliz, recomendou, sempre queria que eu lesse. Eu falei, tá, alguma hora eu vou ler. Aí estou a versão desse de bolso. Aí chego na loja, falei, vou juntar o útil ao agradável. No dia que sair, eu começo a ler. Comecei a ler, terminei não muito tempo depois, já que como é em inglês eu tenho um tempo de leitura um pouco mais devagar. Eu li isso daqui em talvez 2 dias, assim. Mas isso daqui, já posso adiantar pra vocês. Cillian Murphy, ele gosta muito de carro. Ele tem cara de Cillian Murphy. Se vocês olharem depois a cara do Cillian Murphy, ele tem cara de Cillian Murphy. E é um cara que é apaixonado por carros. Principalmente Batmóvel. Ele gosta muito do Batmóvel. Esse gibi, inclusive, dá pra, até pra considerar que ele é um gibi só sobre Batmóvel. É o Batman, o Coringa. Ninguém se importa com eles. A gente quer, deixa eu ver se eu acho que é uma boa página pra ilustrar isso daqui. Rapaziada, a gente tem como. Aqui, ó. Esse aqui é a corrida de carro. Quero a página com os Batmóvel. Ó, rapaziada, se esse homem não gosta de carro, eu não sei o que do que ele gosta, entendeu? Coisa que eu menos de ser Murphy menos gosta. Carro aí, porra. Eu tenho medo do que ele mais gosta, entendeu? Sobre o que se trata esse gibi? Esse gibi é um Elseworld. Elseworld, um mundo alternativo, onde a gente já percebe desde o começo que isso aqui não é uma, como se fosse, na realidade convencional, o que aconteceria se o. Não, é um outro mundo. Isso daqui, e eu gosto como o Sam Murphy deixa isso muito claro, ele deixa setado que isso aqui é um universo diferente do universo dele. E isso funciona muito bem. Nessa história daqui, eu acho que já é um pouco, tipo assim, quando as pessoas falam Cavaleiro Branco. Cavaleiro Branco é o Coringa. O que acontece? O Coringa, ele se torna são. Vamos colocar a palavra são aqui entre aspas, né? Porque não vou entrar aqui num debate ético, filosófico, psiquiátrico, psicológico sobre o que é loucura, o que a categoria significa, a categoria sanidade, esse tipo de coisa. Não vou entrar nisso daqui. Então estou colocando são, entre aspas, mesmo que o Coringa. Vocês entendem? Eu só não quero entrar nesse debate. Deixo isso. Talvez em um outro vídeo futuro. Talvez. A gente vai ter o Coringa aqui em um confronto bem visceral com o Batman. O Batman força ele a engolir uns remédios que fazem com que ele fique de boa. Que façam com que ele fique na moral. E aí, o Coringa, ele fica, tipo, super de boa. Ele é um cara, Jack Napier, um cara, pô, que percebe o mal do vigilantismo e que quer tornar Gotham um lugar melhor e meio que vira uma figura pública, um político que quer acabar com o vigilantismo, quer mostrar porque que a figura do Batman é danosa para a sociedade e tentar transformar Gotham. No começo eu pensei que ia ser um pouco forçado, tipo assim, pô, pessoal, vocês vão acreditar no Coringa, gente. Só que aparentemente o Coringa desse mundo, ele é uma figura, tipo assim, ele não é tão. Como é que é? A maldade que ele comete não é uma coisa tão óbvia, não. Falam que ele não tem exatamente, tipo. É, que ele não tem comprovação de que ele já matou alguém, só de que ele é uma figura caótica, etc, etc, etc. Mesmo que até o Jack Napier ele faça coisas duvidosas, eu gosto disso. Ele fala, não, eu preciso fazer isso por causa do plano, e meio que coloca um contraponto em relação ao Batman, um pouco mais
cirúrgico nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele tem muito medo de, tipo, tá, beleza, eu tô tentando fazer isso, mas será que vai dar certo? Porque, tipo, ele não se enxerga como Coringa, ele enxerga o Coringa como uma coisa separada, mas ao mesmo tempo ele tem medo. Então tem, isso é abordado, não é tantas vezes abordado no gibi, mas tipo, momentos pontuais e no final. Mas eu acho bacana. Outra coisa que eu acho bacana aqui é a gente ver como é que o Coringa realmente afetou o Batman. A gente tem uma situação que fala, cara, uma piada mortal acontecendo nesse universo. Não exatamente. Esse é um plot twist legal. Eu vou dar spoiler, tá, pessoal? Um pouco dessa história. Avisando aqui, esse vídeo terá spoilers de Cavaleiro Branco. Spoiler. Pula o vídeo se você não quer tomar spoilers de Cavaleiro Branco. O Coringa não matou o Jason Todd. Ele fez um bagulho pro Jason Todd ficar tão puto com o Batman por esse fim. Isso é maneiro. O Jason Todd ele fez com que o Jason Todd ficasse tão irritado com o Batman, através da tortura, disso tudo, e que o Jason Todd ficou vivo e ocultou isso do Batman. Pro Batman sentir a dor da morte dele mesmo ele não tendo morrido. Pô, é muito forte. Sabe? Tem umas paradas desse filme que eles são genuinamente muito boas. Tem isso, tem o discurso da que, pô, o meu irmão mostrou um vídeo que foi o presente de aniversário que o Cillian Murphy ganhou do Kevin Conroy. Que é o Kevin Conroy. Deixa eu ver se eu acho o diálogo. Eu tô procurando aqui enquanto eu falei. Mas, cara, esse presente de aniversário, eu acho que de fato é um dos melhores presentes de aniversário que um ser humano poderia ganhar, sabe? É absurdo, pô. É simplesmente absurdo. Isso tá pra... Acho que não acho pra cá. Vamos lá. Não é no finalzinho, eu acho, mas é antes do clímax do gibi. Aqui, que é o Kevin Conroy narrando esse diálogo aqui. Cara, juro pra você, eu tava assim, tipo. Cara, que perda que foi o Kevin Conroy, né, gente? Pelo amor de Deus, cara era o Batman. E aí a gente tem muitas coisas acontecendo nesse gibi. Ele não é um gibi que acontece por coisa, é um gibi que acontece bastante coisa. A gente tem uns setups bem maneiros, tipo o fato de terem duas Arlequinas e o Coringa nunca ter percebido isso. A gente tem a Harley Quinzel e tem uma outra mulher que assume o lugar da Arlequina, porque o Coringa cuidava dela de um jeito, tipo, bem afetuoso até. O que tem muitas complexidades e muitas coisinhas que ele vai ensinando que fazem a totalidade ser sólida e muito boa. Vários pequenos elementos, como por exemplo, tem uma parte que eu não esperava, que é um plot twist que depois tem um outro plot twist em cima, que é o lance do Victor Freeze, o pai dele ser da SS, e aí a família dele, tipo, tem relação com a família Wayne, aí, muito maneiro. Aí tem o lance do sacrifício do Alfred pelo Bruce. Tem muitas coisas, assim, eu fiquei com medo de, tipo, ele ser só um gibi que o Batman enlouquecer, mas não, a gente percebe que o Batman tava num momento frágil, onde ele perdeu a figura paterna dele, onde ele tava, tipo, percebendo que as coisas estavam saindo do controle, que ele não sabia o que fazer, ele não queria aceitar. E isso torna Cavaleiro Branco muito único e muito bom, exatamente por trabalhar, por tocar em temas, muitos temas relacionados ao universo do Batman que a gente pensa, que a gente reflete de um jeito bem bacana nesse Elseworlds aqui. A gente tem a participação mais ativa da Bárbara e do Dick Grayson na história, porque como o Coringa ele quer acabar com o vigilantismo, ele chama eles e ele fala, cara, o Batman tá perdendo a linha, etc, etc. Eles podem fazer uma coisa, fazer isso do jeito certo, que é o que? Legalizar o vigilantismo. A gente vai tornar tipo, você não trabalha pra polícia, vocês não precisam tirar suas máscaras. É uma ideia até bacana, quando você para pensar assim, que tipo, pô, não precisam mostrar a identidade de vocês vão trabalhar pra gente, vocês vão atuar com a gente, compartilhar tecnologia, entenderem fazer o máximo para as coisas serem minimamente transparentes e você genuinamente ajudarem as pessoas. Mesmo que na prática possa não ser assim, o jeito que eles fazem na história é bacana. E a gente tem, tipo, uma desconstrução, assim, gente, tipo, do que é o Batman pra Gotham.
Não que isso não tenha acontecido outras vezes, mas eu sinto que desse jeito a gente realmente vê, acompanha ele no profundo do poço, coisinha por coisinha, dando errado. E é bacana. Além de este gibi, ele ter umas cenas de perseguição espetaculares. Tem dois capítulos seguidos, um acaba com uma perseguição de carro, o outro começa com uma perseguição de carro. E aí tem a cena do blackout, e aí depois tem a cena do canhão de gelo. Pô, ele sabe fazer ação, ele sabe fazer as coisas muito, muito bacanas. Ele claramente gosta de estar fazendo aquilo, porque a gente tem muitas páginas que são só carro, 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 carro. E numa sequência onde ele tá, tipo, narrativamente inspirado, sabe? Pra compor os quadros, compor as cenas. Cara, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tô vendo se eu consigo achar aqui. Essa daqui. Cara, ele tava muito inspirado. Nesse dia aqui, que ele fez essas duas páginas, ele tava muito, muito, muito inspirado. Assim, e aí ele consegue fazer a gente ficar uau, sabe? A gente sente a tensão, a gente sente a perseguição, a gente sente o movimento, a gente sente a velocidade, a gente sente o impacto, a gente sente a escuridão. Então, é muito bem feito. Esse gibi não tem como falar que ele é bem, não é bem feito, ele é feito com carinho, ele é feito, tipo assim, eu fico feliz que eles deixaram o Sam Murphy fazer isso. Com liberdade, com tipo, cara, eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer essas coisas, eu quero fazer esses personagens, esses núcleos, essas revelações. E fazer um personagem que o Coringa, ele não é só, tipo, caramba, ele é um cara bonzinho, não, ele ainda é um cara bem dúbio. Mesmo que o Coringa e o Jack Napier sejam coisas separadas, o Jack Napier ainda é uma pessoa dúbia, ainda é uma pessoa com medo, ainda não é só um politicão, entendeu? A gente sente isso. E a Arlequina, nesse gibi, ela é uma personagem extraordinária. As duas Arlequinas. Mas no caso, a Harley Quinzel e a outra menina, que é a antagonista principal da história. Elas são duas personagens maravilhosas, cara. Muito. Tipo assim, elas chegam a roubar a cena. Quando elas aparecem assim, elas roubam a cena, principalmente no final. Cara, a Arlequina, sei lá, ela tem um papel essencial. Esse plot não acontece. Nada desse tipo aconteceria se não fosse a Arlequina. E ela armou todo tipo, uma arquitetura, assim. Ela é a mastermind por trás de tudo. Não tudo, mas, tipo assim, as duas Arlequinas são as duas masterminds por trás do que tá acontecendo, sabe? Uma queria fazer uma coisa boa e a outra, tipo, uma queria o Jack Napier e a outra queria o Coringa. Então meio que um duelo pra ver o que vai acontecer, sabe? E é muito bem feito, muito bem desenvolvido. Você, tipo, sente a genialidade das duas personagens, as motivações das duas são muito boas. Você consegue simpatizar com as duas, até com a vilã. Por que que ela gosta do Coringa, sabe? A gente vê uma delicadeza ali do Coringa que não é uma coisa convencional da gente ver, então a gente entende porque que ela foi tocada por ele, sabe? Isso é muito bacana. E também explica porque que a Harley, ela, uma pessoa tão inteligente, se apaixonou pelo Coringa e porque ela tinha fé e, na verdade, tipo, que ela não continuou junto dele por causa dos abusos, mas ele não percebeu. Então tem umas coisas muito legais. Muito, muito legais, assim, esse gibi. Enfim, cara, outra coisa que eu acho legal, o Chapeleiro Louco. Ele tem uma importância nesse gibi. E eu gosto disso, porque eu até falei com o meu irmão que o seu Murphy parecia que ele tava com preguiça de escrever as falas do Chapeleiro Louco. Aí tem uma hora que ele só, tipo, que a outra Arlequina, que é a vilã, você fala, cara, para de falar, fala igual gente, fica briga com ele e tudo. Ele tem um papel importante na história, o que eu gostei disso, porque não é tão convencional, a gente é um Chapeleiro Louco, sendo tanto assim, ele tem um papel importante, tudo bem que ele não é o personagem principal, mas ele tem um papel importante, ele aparece, ele tem relevância, a gente vê um pouco dele e isso é bacana. Eu gostei da. Admito que eu gostei do Chapeleiro Louco aqui. O Mr. Freeze aqui também é um vilão muito bom, sendo que ele não é do mal nessa história, mas ele é um personagem muito, muito bom aqui. Todo o background, falando sobre a família dele, sobre a importância deles para Gotham, sobre a questão do projeto MK Ultra, a relação com o Thomas Wayne, qual é a idade do Mr. Freeze, até porque ele era uma criança quando ele veio, então, tipo, pô, como é que ele tá com a mesma aparência há tanto tempo? Tem umas discussões legais.
pensando as consequências dos Estados Unidos ter trazido nazistas para trabalharem com eles, assim, como eu falei, esse gibi ele tem muitas coisas muito bacanas, muitas mesmo. E é um gibi sólido, tipo assim, eu sinto que essas coisas bacanas se destacam mais, mas ao mesmo tempo elas ajudam a construir um gibi que você não tem como falar que ele é ruim e que ele é muito bem estruturado, muito bem pensado e faz você querer mais ver mais daquele universo, faz você querer ver mais do tá, e aí? O que vai acontecer a partir de agora? Inclusive tem capas muito bacanas, as capas desse filme são muito bacanas, chama que faz a maioria e tudo, assim. Ele é um excelente. Eu já falei, por mim todos os gibi tinha que ter galeria de capas, todos eles. Eles enfrentam o Peregrino. Cara, olha como ele gosta de carro. Tá ligado? Ele gosta muito de carro, pelo amor de Deus. E aí é isso. A gente tem esse universo, a gente tem todo esse setup e eu fiquei muito contente. Me surpreendi de certa forma, fiquei contente. E Vitor disse que a Maldição do Cavaleiro Branco é melhor. E eu estou com muita expectativa para a Maldição do Cavaleiro Branco, até porque ele disse que o Asael é o que faz a trama acontecer. E aí você fica pensando enquanto você lê o gibi, tá, beleza. Quais foram os acontecimentos que aconteceram, tipo, do universo do Batman acontecer? Porque a gente tem vários vilões aqui, eles aparecem e... Peraí, tem uma página que é muito bacana, que inclusive são falas que os vilões tiveram em Batman Animated Series. Cadê? Acho que é no final dessa edição aqui. Aqui. Muito bacana que aí a gente também vê a sagacidade do Jack Napier. Peço perdão pelo desvio. A gente vê a sagacidade do Jack Napier armando um plano, tipo, bem Mastermind mesmo. A gente vê que o Coringa, no fundo, ele é um cara muito inteligente. E aí, ele usa os poderes do chapeleiro. Eu vou esperar de novo. Ele usa os poderes do chapeleiro louco pra controlar os vilões, pra fazer todo um negócio. Ai, meu Deus, meu Deus. Ele usa os poderes dele pra fazer um negócio e funciona muito bem esse arco, porque eles. O Batman fala que ele tá planejando isso, né? Ele fala, não, eu sou apenas uma vítima, olha o que fizeram. Então... Inclusive, ele assume isso depois publicamente, que eu gosto. Ele tem consciência de que isso foi uma parada não foi legal, mas foi necessária pro plano, e ele assume isso publicamente, ele vai em interrogatório, ele vai a tribunal no final do juízo. E é punido por isso. Eu admito que fiquei satisfeito. Mesmo que as intenções sejam boas, a gente não pode deixar de ignorar os métodos. E aí o Sam Murphy também aparentemente concorda comigo. E é muito, muito bacana. Tem umas paradas meio creepy também aqui. As duas arlequinas. A Bárbara também, o Dick também, mesmo que eles tenham papéis meio de, tipo, tentar resgatar a sanidade do Bruce. Tipo, eles não têm exatamente papéis tão marcantes, mas a posição deles é muito clara, é muito bem definida, é muito bem executada. Mesmo que a gente não fique tão marcante, esse design dos dois com roupas de milico é engraçado. Admito. E a história acaba muito bem. A história acaba com o Bruce revelando sua verdadeira identidade, porque ele entendeu tipo, quais os problemas que o Coringa estava falando, o que o Jack Napier queria dizer, e ele entende, ele assume os seus erros, ele se abre, tanto com a Bárbara quanto com o Dick, que eu falei, aquele diálogo, e a gente entende, sabe? A gente também tem o momento dele lendo a carta que o Alfred deixou pra ele, que é muito, muito, muito bonita. E a gente tem um excelente Batman aqui também. A gente vê as fragilidades, a gente vê ele tentando se destruir, mas a família sendo o que faz com que ele fique unido, sabe? Tem uma piada muito boa, inclusive, nesse gibi, que é uma hora que que ele fala, não, a gente vai fazer a investida final, mas o Jack vem comigo. E aí o Coringa some por um tempo e ele foi conversando com o Batman, ele faz uma piada, tipo assim, deixa o seu, tipo, você é um dos seus jovens, beleza? E aí você fica meio, ai, que ódio, cara.
O Coringa é engraçado. Mas é isso que eu tenho, tipo, pra dizer mais por alto sobre Batman Cavaleiro Branco. Como eu falei, como é um TP gordo, comentar toda a história em ordem cronológica, os acontecimentos como eu gosto de fazer, levaria tempo, ficaria chato. Então eu estou aqui apenas salientando o que eu vejo como qualidades máximas desse gibi. Mesmo que, tipo assim, cara, eu diria que ele, eu não sei, mas ele ainda não é o auge. Ele tem coisas muito boas que fazem com que ele fique sólido, mas ele ainda não é o auge. Mesmo com esses muitos bons, ótimos, excelentes elementos, você ainda sente que a narrativa como um todo ainda pode melhorar. E eu espero que seja isso que aconteça em A Maldição do Cavaleiro Branco. Tá bom? Eu vou ler. Aí, como a Maldição do Cavaleiro Branco, olha que coisa chique. Tem todas as edições bonitinhas que vão pegar na época que estão sendo mensal com grampo. Olha o grampinho. Olha o grampinho. Eu vou comentar todas as. Gente, pelo amor de Deus, cadê? É o Gold, né, gente? Não tem como. É o Gold, rapaziada. Eu gosto muito do Açael, por acaso vocês não tenham percebido. Mas é isso. O próximo vídeo vai ser sobre, como eu falei, prometi pra vocês, e estou cumprindo, Demolidor. Pai, o melhor gibi da história do Demolidor. Quem é Frank Miller? Quem é Michael Bendis? Quem é Mark Waid perto de Pesada? É isso que nós vamos discutir no próximo vídeo, pessoal. Até a próxima e olhem, fiquem olhando para o Miguel O'Hara. Algum dia vai ter vídeo de Homem-Aranha 2099, tá? Vou ter que elogiar tudo que o Peter David já fez, porque o Peter David, que esteja descansando em paz, era um dos maiores de todos. É isso, pessoal. Até a próxima.